Quando a gente fala sobre o desempenho do real frente ao dólar, né, a moeda norte-americana abriu essa sexta-feira em leve alta, a gente dá até uma olhadinha aqui, agora de 0,12%, moeda norte-americana valendo R$ 5,29. Ontem, o dólar encerrou cotado a R$ 5,28, né, foi o menor patamar em 3 meses. Para te repercutir as movimentações do câmbio, as perspectivas também para o valor, para a taxa de câmbio, a gente conversa agora com o Felipe Tavares, que é economista-chefe da BGC Liquidez. Felipe, seja muito bem-vindo e bom dia, um prazer ter você aqui. Bom dia, Vitor. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Obrigado a você. Felipe, queria começar perguntando, eu sei que o câmbio é a casca de banana para qualquer economista, para qualquer analista. Eu queria entender, olhando para o passado, né? Olhando para o ano passado, a gente acompanhou a moeda norte-americana perdendo valor frente às principais moedas do mundo, também frente às moedas de países emergentes. O que a gente pode esperar para 2026? E queria entender se esse movimento ele seria um movimento permanente de desvalorização do câmbio, como inclusive quer Donald Trump, né? Assim, como você mesmo disse, né, o câmbio é a casca de banana, né? Então, assim, o câmbio ele é muito influenciado e muito afetado por toda a conjuntura econômica brasileira e internacional. Então, a gente parte de premissas do que está posto hoje em tela. Então, dito isso, né, a gente pode fazer aqui um diagnóstico, mas se a conjuntura internacional muda, se a conjuntura brasileira muda, isso tudo se inverte, como foi a dinâmica do câmbio no ano passado, né? Fazendo esse parênteses aqui, porque o câmbio, quando começou o ano de 2025, ninguém imaginava que ele poderia fechar no patamar de 5,40. Então, foi toda uma reviravolta, né, nessas premissas. Hoje, o que a gente tem posto é que, sim, tem uma tendência do dólar continuar fraco na perspectiva global. Você tem os Estados Unidos adotando essa desvalorização da própria moeda, aparentemente como uma política, ou até um desejo dos formuladores ali da política econômica dos Estados Unidos. Você tem todo um panorama de riscos internacionais, né, de riscos geopolíticos, né? Agora a bola da vez foi a tensão com a Dinamarca e Groenlândia, envolvendo todo o bloco europeu, com uma possível nova onda de tarifaço. E, por fim, a gente tem toda a agenda interna que está muito voltada para a política, né? Você tem um grande desafio fiscal, vários desafios estruturantes, né, na economia brasileira, e aí, para muitos analistas, né, para os investidores internos e externos, a mudança do ciclo político seria uma condição necessária para que houvesse essa melhora dessa conjuntura macro. Eu acho que, dado isso tudo, e com a pesquisa que saiu ontem da Apex Futura, acho que a gente tem uma sinalização de que as premissas vão levar para o dólar desvalorizando ao longo do ano, o que ajuda o Brasil, né, a diminuir a pressão inflacionária, entre outros fatores. Felipe, eu queria entender, você citou essa desvalorização do câmbio, né, ao longo de 2025. Se a gente parar para pensar se o mandato de Donald Trump começou no dia 20, né, a gente tem aqui no período de um ano a moeda norte-americana se desvalorizando mais de 10% frente ao real, frente à cesta de moedas no DXY são 9%, é de 9% essa desvalorização. Pensando no comportamento principalmente da tendência de política monetária, a gente tem agora, na reunião de janeiro, uma perspectiva de manutenção dos juros lá nos Estados Unidos e aqui também, seja por parte do Federal Reserve, seja por parte do Comitê de Política Monetária. Com esse diferencial de juros, esse impacto no câmbio ele já está precificado? Ele tem uma parte que com certeza está precificada, né, pelo carry favorável que a gente tem hoje. Você tem uma perspectiva para a próxima, em termos de guidance da política monetária americana. A certeza é que a gente não consegue ter uma certeza muito clara numa perspectiva de médio prazo, porque o Fed vem destacando que ele vai se pautar e tomar suas decisões de reunião a reunião, muito embasado nos dados, como a economia performar. Então é difícil a gente criar ali uma linha de, sei lá, 2, 3 reuniões ali de uma tendência de ação do Fed. Né? Há um mês atrás, a gente não esperava que o mercado já ia ter convergido para uma certeza absoluta de manutenção dos juros. O Fed ficou mantendo esse discurso de que, observando os dados, ele ia tomar a sua decisão. Aqui no Brasil, a gente tem já uma certeza que a gente vai viver um ciclo de corte esse ano. A dúvida fica quando começa esse ciclo e o tamanho da intensidade dele, né? Então, hoje o mercado está entre março
e abril ali nas apostas. Muito provavelmente na próxima reunião, que é a semana que vem, a gente não deve ter uma alteração da taxa de juros básica brasileira. Então, isso dá uma perspectiva, aí, pelo menos para 60 dias, 90 dias, de um carry positivo para o Brasil. Mas todas as tensões geopolíticas, né, e a questão da agenda eleitoral brasileira, aqui, elas podem trazer uma dinâmica diferente para o câmbio, né? Tudo mais constante, a gente deve se aproveitar aí desse carry positivo nos próximos 90 dias, pelo menos. Pois é, né, Felipe? A gente tem, você cita essa perspectiva acerca do início da corrida eleitoral. A gente tem pelo menos duas datas importantes, né? Em abril, com essa definição das pré-candidaturas, essa descompatibilização também de lideranças políticas que estejam em cargos eletivos. E, evidentemente, entre agosto e outubro, né, quando a gente vai ver a corrida eleitoral, as campanhas de fato começando a botar seus blocos na rua. Eu queria entender o quão sensível vai estar o câmbio a esses movimentos e quais são essas sensibilidades. Trata-se, por exemplo, da confirmação ou não da candidatura do senador Flávio Bolsonaro, perspectiva também de ingresso ou não de Tarcísio de Freitas nessa corrida, as capacidades, né, a possibilidade de vitória do presidente Lula. Eu queria entender um pouquinho dessa dinâmica. Em termos de mercado, né, eu não sou cientista político, então é difícil eu fazer análise mais do contexto político, né, mas em termos de mercado, a gente olha mais a situação macro, né, como você tem um problema grande na estrutura econômica brasileira, né, com problemas na estrutura fiscal, na dinâmica orçamentária, na eficiência das políticas públicas, né, na intensidade delas, resolver esses problemas da economia brasileira parte de uma necessidade, é obrigatório você conseguir ter amplo apoio no Congresso e ter trânsito para conseguir articular todas essas mudanças legislativas, né? Dado isso, e dado a cenarização, né, a sinalização que o governo atual dá sobre o que mais importa para ele, onde estão as suas prioridades, o ajuste fiscal aparentemente não é uma prioridade, pelo menos não foi uma prioridade até agora, nesse mandato. Então, o mercado atribui uma baixa probabilidade que no próximo mandato essa responsabilidade fiscal se tornaria uma prioridade. Dito isso, o mercado não está olhando muito nome da pessoa, do candidato, CPF, que vai ou não para o segundo turno, que vai firmar a candidatura ou que pode ganhar. A gente olha mais na questão da mudança, da alternância do ciclo político e uma probabilidade de alternância do ciclo político de um nome que seja arraigado nos princípios fiscalistas, né? Que a gente tem uma responsabilidade fiscal e uma propensão, ali, uma intenção de reformar esses problemas estruturais da nossa economia. Pensando nesse comportamento do câmbio, se a gente tivesse acompanhado algum tipo de preocupação maior ao longo desse último ano, por exemplo, com reformas, com uma alteração exatamente dessa política fiscal, a gente poderia ver a moeda norte-americana mais desvalorizada frente ao real? Pode, se você muda essa conjuntura de mudança ali, de probabilidade de você ter um governo reformista, né, a partir de 2027, o real pode vir numa contramão, apesar do dólar em tendência global tá com uma certa clareza de que essa tendência de desvalorização global vai continuar em 2026. Se você muda a conjuntura interna, o real pode vir numa contramão, né, e não surfando aí essa onda de desvalorização global do dólar. O que a gente vê, né, o efeito dessa volatilidade, dessa exposição a esse cenário político, é muito bem visto tanto no dia do anúncio da candidatura do Flávio, que os mercados mexeram muito, e aí bolsa, dólar são muito sensíveis, e nos últimos 2 dias, né, quando você tem uma sinalização de que quase todos os candidatos de direita, né, têm uma competitividade significativa em relação ao presidente atual, você vê o dólar ganhando tração para baixo, e isso traz ali uma sinalização da perspectiva dos investidores de que você vai ter um governo reformista em 2027, independentemente de quem seja ser eleito. Conversei com o Felipe Tavares, economista-chefe da BGC Liquidez. Felipe, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente. Foi um prazer, Victor. Obrigado. Bom dia a todos. O prazer foi todo nosso. Um abração.